Olá, nono ano, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, que, como vocês já sabem, na quinta-feira, se constitui na correção das atividades que foram passadas para casa durante a semana, ok? Então, peço que vocês abram o livro na página 122 para a gente começar pela correção da atividade Desvendando os Segredos do Texto, que faz referência ao texto que nós lemos sobre desertificação, ok? Primeira questão, qual é o assunto abordado no texto? Ele está falando sobre as causas e consequências do processo de desertificação. E ele também mostra o que deve ser feito para impedir que o processo aconteça. Segunda, com base nas informações presentes no texto, analise as informações a seguir. Primeiro, desertificação é um processo natural de desgaste do solo. Errado. A desertificação acontece graças principalmente à intervenção humana, então não é naturalmente que isso ocorre. Segundo, o processo de desertificação ocorre somente nos Estados Unidos, desde 1930. Errado. O primeiro momento onde se detectou a desertificação foi lá nos Estados Unidos, mas não quer dizer que esse processo aconteça somente lá. Hoje ele acontece em mais de 100 países ao redor do mundo. Terceiro, o surgimento dos desertos está ligado intimamente à ação do homem. Exatamente. Quarto, embora ocorra em diversas regiões do mundo, o processo de desertificação é particularmente mais grave no Brasil. Errado. No final da página 121, no caso na 119, é citado alguns países que aqui na região sul-americana sofrem com isso, e o Brasil não é o único. Citada a Argentina, Bolívia, Chile, Cuba, Peru. Então, o Brasil não é o ponto mais grave, ele está entre os mais graves. Então, a resposta correta é a letra C, tá bom? Terceira questão. O que a autora quis dizer com termos desertos ecológicos e econômicos? Ela quis dizer que quando se passa pelo processo de desertificação, as áreas férteis se transformam em terras devastadas e improdutivas, o que vai prejudicar tanto a natureza quanto a economia, ok? Página 123. Entre as opções abaixo, indique aquela que não constitui diretamente uma das causas da desertificação. Resposta é a letra D, o derretimento das geleiras do Ártico. Em momento algum nós citamos o derretimento das geleiras como alguma causa ou consequência da desertificação. Quinta questão. Entre as opções a seguir, aponte aquela que não constitui diretamente uma consequência da desertificação. Letra E. Os desvios inadequados do curso dos rios. Todos os outros que aqui estão são consequências diretas. Por exemplo, os baixos índices sociais, mortalidade infantil, êxodo rural, que é quando a pessoa sai lá da região que ela vive em busca de melhores condições de vida. Sexta questão. No Brasil, existem 4 áreas consideradas como núcleos de desertificação. Pesquise quais são elas. Lá no texto, elas são citadas. O município de Gilboés, no Piauí, Seridó, no Rio Grande do Norte, Irauçuba, no Ceará e Cabrobó, no Pernambuco. Ok? São essas 4 regiões. Sétima. A desertificação é um problema extremamente grave que atinge 1 bilhão de pessoas. Podemos dizer que esse processo ocorre devido a uma série de causas que passam a atuar também como consequências, fechando um ciclo vicioso. Pensando nisso, aponte a alternativa que representa bem esse ciclo vicioso em uma região pobre de clima semiárido. Resposta correta é a letra C. Como a região é pobre, os agricultores utilizam as técnicas de que dispõem para poder plantar e produzir alimentos. Mas, como essas técnicas muitas vezes são inadequadas, há um desgaste excessivo do solo. Com o tempo, cada vez menos alimentos são produzidos e mais pobre a região fica. Então, aqui é como se fosse uma cadeia de ações que acaba culminando na desertificação. Página 126. A primeira questão, aqui já da prática linguística, pede para você reescrever os períodos a seguir, substituindo o adjetivo destacado por uma oração adjetiva que seja correspondente. Tem uma forma simples de fazer essa substituição.
Quando você observar o adjetivo, há a possibilidade de você reverter esse adjetivo para um verbo. Se você consegue fazer isso, é só fazer o acréscimo do pronome que, e aí você vai ter formado uma oração. Vou aqui citar a primeira como exemplo. Letra A. Desde crianças, aqueles meninos têm hábitos incorrigíveis. O que é uma coisa incorrigível? É aquilo que não se pode corrigir. Então, a oração modificada fica assim. Desde crianças, aqueles meninos têm hábitos que não se podem corrigir. Pronto, eu substituí o adjetivo por uma oração adjetiva. Letra B. Aquela solução era uma saída inimaginável para nós. Modificado, aquela solução era uma saída que não podíamos imaginar. Letra C. Os jogos realizados ontem definiram o campeão da rodada. Oração transformada. Os jogos que se realizaram ontem definiram o campeão da rodada. E a letra D, ela fez uma apresentação envolvente. Corrigida, ela fez uma apresentação que envolvia, ok? Na página 127, vocês estão vendo que nós temos uma imagem de um barco que está aqui numa região que parece ser uma praia, mas que está tão coberta de lixo que não dá nem para a gente perceber, né? Basicamente onde que ele está. Nós temos da letra A até a letra F vários quadrinhos pretos. Esses quadrinhos pretos indicam o lugar onde você vai ter que acrescentar uma oração que seja uma oração adjetiva e que tenha a ver com essa imagem que nós estamos vendo na página 127. Então, por exemplo, letra A. O barco foi encontrado na areia da praia. No final eu tenho que acrescentar. Então, uma sugestão de resposta do livro de vocês. O barco foi encontrado na areia da praia onde eu cresci. Adicionei uma oração e é uma oração adjetiva. Tá dando característica para o substantivo praia. Letra B. O barco foi encontrado na areia da praia. O barco que naufragou ontem foi encontrado na areia da praia. Letra C. O lixo é uma agressão ao meio ambiente. O lixo que se acumula na areia da praia é uma agressão ao meio ambiente. Letra D. A poluição representa sérios riscos à saúde do homem. A poluição, que é provocada pelo homem, representa sérios riscos à sua saúde. Letra E. A poluição dos mares representa sérios riscos à saúde das pessoas. A poluição dos mares representa sérios riscos à saúde das pessoas que vivem da pesca. E letra F. O lixo na beira da praia precisa ser recolhido. O lixo na beira da praia, que vem se acumulando há meses, precisa ser recolhido. Na página 128, a terceira questão está ligada com a quarta questão. Nós temos aqui uma lacuna que precisa ser preenchida. Na verdade, nós temos 4 lacunas que precisam ser preenchidas. E a resposta dessas lacunas está na quarta questão. Então, vamos lá. Primeira lacuna. Os desertos que existem hoje na Terra, letra D, experimentam há milhares de anos uma média de chuvas menor que 250 milímetros por ano. Segunda lacuna. A origem de tanta confusão é a compreensão errada do conceito de desertificação, que indica a expansão de terrenos arenosos pelo planeta, e não de desertos. Letra C. Terceira lacuna. Mas, ao contrário do que se pensa, não é um fenômeno que pode ser reversível. Terceira, letra A. E a quarta lacuna, estudos recentes mostram que áreas que existem hoje na Terra, que sofreram com a desertificação, podem recuperar a cobertura vegetal quando termina o período de seca mais agudo. Então, a resposta da quarta e da terceira é uma só. No caso, a quarta, letra B. A letra B contém os termos na sequência que devem ser usados para preencher a terceira questão, ok?
Quinta questão. Assinale o item que apresenta uma oração subordinada adjetiva explicativa. Esse é o item da letra C. Meu irmão, vírgula, que mora em Petrópolis, está doente. Que eu estou explicando, né, o local onde o irmão reside. E a sexta questão pede para você marcar a opção em que houve erro na classificação da oração. No caso é a letra D. As terras que se tornam arenosas podem ser recuperadas. Aqui diz que essa oração, que se tornam arenosas, é uma oração adjetiva explicativa, o que não é verdade. Ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque ela está limitando o sentido das terras. Não são todas as terras, é só aquelas que se tornam arenosas, ok? E aqui a gente encerra a nossa correção. Espero que eu tenha tirado alguma dúvida que tenha ficado, né, das atividades. E até a nossa próxima aula.